A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet. Então sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele, como é possível vocês examinarem nas Escrituras Sagradas, entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10 com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para sermos um canal, um instrumento do nosso Senhor Deus, para que Ele possa falar aos seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Então sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estarei dando início à ministração de uma oração para darmos início às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E se você quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta seguir ou se inscrever, dependendo da rede social em que estiver nos acompanhando, pois o nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, continua orando por todos vocês toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, junto com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, para libertar, proteger e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e que eles venham ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus através de nossas vidas, e possam ver se cumprir as bênçãos do Senhor em suas vidas, ao se juntarem conosco e examinarem as tuas santas escrituras sagradas, para mais honra e glória do teu santíssimo e poderoso nome. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live você tenha uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Pois lembrando a todos vocês que hoje eu estarei dando início aos sorteios dos rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números ímpares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar? E pá.
rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26, que está escrito assim: Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E no livro de Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos através de atitudes. E esses possuirão por herança o reino prometido desde a fundação do mundo. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também, nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então vamos dar início ao sorteio dos rebanhos dos benditos ao Senhor Deus. Se você tiver dúvidas, quiser interagir, estaremos interagindo com vocês nos comentários a partir de 1h12 da madrugada. Basta deixar o seu primeiro nome, seu município e seu estado. E o primeiro rebanho bendito par, de número 2, e o rebanho bendito ímpar, de número 1, são os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor para a sua meditação. E o primeiro livro a ser ministrado de Gênesis, que contém 50 capítulos. Livro de Gênesis, que contém 50 capítulos, é o primeiro livro a ser semeado nos seus corações para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 24. Gênesis, capítulo 24, para a meditação do rebanho bendito par, de número 2, Gênesis, capítulo 24. E para o rebanho bendito ímpar, de número 1, livro de Gênesis, capítulo 25, para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, uma ciência, um significado por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos à ministração de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos. E também são numeradas. Assim como também as orações do livro de Salmos são apenas uma introdução, as que estão escritas também são apenas uma introdução. Para o Espírito Santo de verdade continuar me usando como canal, instrumento nosso Senhor Deus, para falar aos seus corações. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento. E haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, de cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, dos que estiverem adorando ao Senhor nesta madrugada junto conosco em um só Espírito, para que possam ser livres e gratos ao Senhor Deus, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Feche os olhos. Vamos dar início à ministração no livro de Gênesis, capítulo 24, do versículo 30 ao versículo 36. Pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse: Entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos, eles deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: Não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe,
Então disse: Sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher de meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 24 aqui do livro de Gênesis, inicia ali demonstrando como que o homem do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, ao enviar o seu servo para buscar uma esposa ao seu filho, enviou também presentes financeiros, pendentes de ouro, de prata, joias. E aqui deixa bem claro como que o próprio Deus havia concedido todas aquelas posses, porque o pecado nunca está no elemento. O pecado habita no coração de quem permite se usar daquilo que é necessário você ser usado, daquilo que é necessário você usar. Pois devemos estar sempre atentos com muita atenção e cuidado, pois aqui o Senhor prosperou a Abraão em todas as áreas e setores de sua vida, principalmente naquele lugar aonde ele não era capaz de, com todo o ouro e toda a prata, conseguir conquistar, que era que a sua mulher, que fosse estéril, gerasse um filho. E o Senhor também o abençoou nisso, porque o coração dele permaneceu firme, confiando no Senhor. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, faz sinais, milagres e prodígios e maravilhas para aqueles que o amam, para aqueles que guardam a sua palavra e o temem. E é necessário que nós venhamos a permanecer guardando a palavra do Senhor em nossos corações, para nunca demonstrar ingratidão para com aquilo que o Senhor nos concede. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, eu também sou um milagre do meu Senhor Jesus, pois a minha mãe não poderia gerar nenhum filho. E cá estou eu e meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do nosso Senhor Deus. E todo o ouro, toda a prata, todas as posses financeiras que meu pai tinha, não eram capazes de gerar a ele um filho. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, do qual ele abandonou tudo aquilo que ele tinha, para poder buscar o reino, o evangelho e a sua justiça, o concedeu justamente no lugar onde é um tesouro inigualável, que não se limita apenas à vida de seus filhos, como também à nossa futura descendência e principalmente à vida eterna livre, o galardão que o espera nos céus. E aqui nós vemos como o Senhor abençoou Abraão, o seu filho continuou sendo abençoado. Então, se você verdadeiramente quer o melhor não só para si, mas sim para a sua futura descendência, Milena, não quero ter filhos, quer o melhor para o seu animalzinho, para a sua planta, quer o melhor para o meio ambiente? Então, verdadeiramente, creia no Senhor Deus como está escrito, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não estou falando de religião, de frequentar templo físico e ficar dizendo por aí que é crente, que é cristão. Estou falando de estar compromissado com o Senhor Deus e crer nele como está escrito, que não é nada difícil, só é necessário posicionamento para que você possa verdadeiramente, ao praticar, receber o melhor do Senhor em sua vida. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Se você quiser interagir mais, saber mais como é crer no Senhor Deus como está escrito, acompanhe nossas lives também de segunda a sexta, a partir de 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos na @MillerOfertaDin. Vamos ao próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, ao próximo Rebanho Bendito a ser sorteado, Rebanho Bendito Par de número 6 e Rebanho Bendito Ímpar de número 5. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para que a partir de 1h12 da madrugada vocês estejam interagindo conosco também, tirando suas dúvidas. Próximo livro de Levítico, que possui 27 capítulos. Livro de Levítico, que possui 27 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Levítico, capítulo, glórias ao nosso Senhor Deus, 17. Levítico capítulo 17, para a meditação do rebanho bendito par de número 6, Levítico capítulo 17. E para o rebanho bendito ímpar de número 5, Levítico capítulo 18, para a sua meditação, o Clóvis de Campos dos Goitacazes. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Lembrando, se quiser continuar recebendo orações, siga ou se inscreva no perfil de nossas igrejas virtuais, inclusive essa @Igrejas Benditas, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada, e que haja os poderes que há no sangue, no fogo e na palavra do Senhor Jesus o Cristo, removendo todo laço, toda armadilha, toda obra do inimigo ou da carne que estiver tentando impedir, atrapalhar, atrasar
cada coração, onde essa live alcançar, de produzir as abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço, e já lhe agradeço muitíssimamente, e dou glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Vamos à ministração. No livro de Levítico, capítulo 17, do versículo 10 ao versículo 16. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Todo homem, quer natural, quer estrangeiro, que o comer, o que morre por si ou dilacerado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Depois será limpo. Mas se não as lavar, nem banhar o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 17 do livro de Levítico, vemos como que o Antigo Testamento não é algo extremamente equivocado e que está abandonado. O Antigo Testamento, como afirma no Novo Testamento, é a sombra. O mais correto a se afirmar o Antigo Testamento é o princípio. Porque nessas palavras que o Senhor Deus havia concedido ao seu povo, o Senhor Jesus as testificou também no Novo Testamento. Pois nós vemos aqui, já começa o Senhor nosso Deus ali ensinando ciência ao seu povo. Pois hoje nós conhecemos o quão precioso é o sangue e como nós verdadeiramente devemos estar sempre atentos e tomando muito cuidado, pois através do sangue do Senhor Jesus o Cristo que nós fomos lavados. Aquele que crê nele e reconhece ele como seu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, esse é lavado de todo o pecado através do seu sangue. O intuito, o simbolismo, o significado, a propósito que o Senhor nosso Deus criou o sangue, para servir de um símbolo necessário, de um elemento necessário para que nós venhamos a verdadeiramente enxergar com nossos olhos o valor da vida. Porque o Senhor aqui repete diversas vezes a mesma coisa, com palavras parecidas, mas sempre a mesma coisa. Que é para entrar na cabeça de qualquer um e dizer: ah, mas ele falou uma vez só, eu não tinha entendido. Isso aqui o Senhor pregou no seu povo. Pregou deixando bem claro o valor que tem no sangue. E aqui também o Senhor falou sobre se banhar. Lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus afirma: necessário que nasça da água e do Espírito. E o Espírito é lavado através do sangue do Senhor Jesus. O corpo é lavado através da água. Então nós devemos estar, como sempre, o Senhor, criando um equilíbrio, uma equidade, cada um de acordo com a sua necessidade. Não pode omitir um porque já foi feito o outro. Ambos são necessários e nós devemos estar sempre atentos para que o Senhor nosso Deus se agrade de nós e nós sejamos lavados de tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor nosso Deus. E outra coisa também que limpa, lá em Lucas 11, versículos 41, o Senhor Jesus afirma que a oferta nos limpa nós e tudo aquilo que nós possuímos também. E nós vemos como é necessário estar sempre examinando com muita atenção e com muito cuidado para que jamais venhamos a impor a religião, os costumes e as doutrinas dos seres humanos que não nos conduzem a lugar nenhum e com isso acabarmos limitando o poderoso agir do Senhor Deus em nossas vidas. O Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça da Igreja do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários seu primeiro nome, seu município e seu estado para estar interagindo conosco a partir de 1h12 da madrugada. E eu estarei apresentando agora para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Qualquer detalhe que você não conseguir anotar, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. E aí você pode voltar, pausar, anotar cada versículo das Escrituras Sagradas e examinar. Então preste atenção na mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos.
Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Recado dado, não deixem de examinar nas Escrituras Sagradas cada passagem que foi citada na mensagem. E para aqueles que querem ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, nessa rede social você encontra as informações na descrição da live. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está ali acima. E qualquer coisa, basta você entrar em contato conosco no privado, que a nossa produção vai te passar as informações necessárias. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então peça também a inauguração de um dos nossos templos físicos na sua região, pois conosco o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Todos aqueles que são seguidores, e todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, têm a prioridade em todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos, como está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Nós priorizamos os domésticos da fé, mas todos aqueles que querem participar, que querem interagir, também têm uma oportunidade. Pois o Senhor Jesus afirmou em Mateus, capítulo 12, que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Tanto é que todos os nossos templos físicos, todos têm oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente de posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. A Beatriz Amadeus de Minas Gerais, seja muito bem-vinda também, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus a receberem uma palavra para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3. Lembrando que todos aqueles que são membros de nossas igrejas virtuais podem continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois como o Senhor Jesus afirmou, aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. E o livro a ser ministrado de Neemias, que possui 13 capítulos. Sejam bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E nós damos também a garantia a todos vocês oferecendo dinheiro. Estamos aí já há quase
já fizeram 2 anos na internet que nós estamos aí, oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, mas 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que as igrejas virtuais não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, ou que os templos físicos podem ser mais eficientes que as igrejas virtuais, e mais 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que é em vão você entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote e apóstolo, para que vocês vejam que nós não estamos brincando, pois com a palavra do Senhor Deus, com a salvação e a vida eterna e o bem-estar de cada um de vocês, também não se brinca em hipótese nenhuma. Então escolha o seu número de 1 a 12 para receber uma palavra do Senhor para a sua meditação, e mais um número de 1 a 7. Pois toda live de segunda a sexta você sai com no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Livro de Neemias, capítulo 6. Neemias, capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 4. Neemias, capítulo 6. E para o rebanho bendito ímpar, de número 3. Livro de Neemias, capítulo 7, para a sua meditação. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. A partir de 1 e 12 estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Basta você deixar o seu primeiro nome, seu município e seu estado para estar participando da live e interagindo conosco. Vamos à ministração agora de mais uma oração para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Oração de número 4, lembrando que as orações são numeradas, estão escritas assim como as orações do livro de Salmos, também são numeradas e são apenas uma introdução. O Senhor nosso Deus que fala aos nossos corações através das orações para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra toda a obra do inimigo e contra toda a obra da carne, que estiver tentando atrapalhar ou impedir da tua palavra alcançar cada coração através dessa internet, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqueles que querem interagir, que querem participar, façam de maneira correta, ok? Com a boa ordem e a boa decência. Pois estamos aqui dando oportunidade a todos aqueles que querem interagir, que querem participar. Mas para isso é necessário que você deixe o seu primeiro nome, o seu município e seu estado e aguarde até 1 e 12 da madrugada, pois nós priorizamos a ministração da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então vamos aqui à ministração no livro de Neemias, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. Repuseste profetas para fazerem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nesse capítulo 6 do livro de
Neemias, nós vemos aqui como que o inimigo de diversas formas tenta adulterar, tenta distorcer a verdade, aquilo que está acontecendo. E que como é importante verdadeiramente, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, nós permanecermos firmes, resistindo ao diabo e ele fugirá de nós. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, independente da forma como o inimigo tente usar, das autoridades, dos poderes naturais que os seres humanos, pela sua infidelidade ao Senhor, acabaram concedendo certos poderes aos inimigos, aqueles que permanecem fiéis e tementes ao Senhor, não podem abaixar a cabeça, devem se posicionar. Salmos capítulo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Deus forte. Ele é o Rei da Glória. Glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus. Rebanho bendito par, de número 10, e rebanho bendito ímpar, de número 9. A Lília do Maranhão, seja muito bem-vinda. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de mais um livro das Escrituras Sagradas, nesta madrugada, que é o próximo livro a ser ministrado, o livro de 2 Samuel, que possui 24 capítulos. Livro de 2 Samuel, que possui 24 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Pois lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos a internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E assim como para mais honra e glória de Deus, nós damos a garantia de que essas nossas atitudes, nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Para mais honra e mais glória do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Então vamos aqui à ministração do livro de 2 Samuel, capítulo 15, para a meditação do rebanho bendito par, de número 10, 2 Samuel, capítulo 15, e para o rebanho bendito ímpar, de número 9, livro de 2 Samuel, capítulo 16. Qualquer detalhe importante que você tiver perdido, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejas benditas. Vocês podem não só assistir novamente, como também compartilhar para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, aumentando a sua fé, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração da oração. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco, nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, recebam os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, e que haja as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, removendo tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus, estiver tentando impedir, atrapalhar ou atrasar cada coração onde essa internet for capaz de alcançar com essa sua igreja virtual, @igrejas benditas, de se posicionarem como igrejas vivas, sal e luz, benditos do nosso Senhor Jesus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus por Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E antes da ministração, estarei apresentando para vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e as intenções do nosso sacerdote e também de nossas 12 igrejas virtuais. Qualquer detalhe importante que você não tiver conseguindo anotar, essa live fica salva em outras redes sociais e você também pode tirar suas dúvidas de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Sim, a denúncia vai responder. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à apresentação. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção,
pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinha. Glórias ao nosso Senhor Jesus, recado dado a todos vocês. Nessa rede social você encontra as informações necessárias para ofertar na descrição da live. Em outras redes sociais o vídeo está fixado no perfil, ou então através daquele QR Code que está ali acima. Ou basta você entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, que a nossa produção vai estar tirando suas dúvidas e te informando também as diversas oportunidades e benefícios em você se ajuntar conosco, independente do seu segmento religioso, independente dos seus recursos ou condições financeiras e independente do seu grau de escolaridade. Temos oportunidade para todos, pois quando nós chegamos no município, nós levamos o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar. Então vamos agora à ministração no livro de 2 Samuel, capítulo 15, do versículo 19 ao versículo 25. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itai: vai e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei, passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Eis que Abiatar subiu, e também Zadok, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá, e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 15 aqui do livro de 2 Samuel, nós vemos como é importante, mesmo no momento da dificuldade ou mesmo no momento da fartura, a gente saber com quem nós devemos nos aliar, apoiar. Pois aqui Itai se ajuntou com um homem segundo o coração de Deus. Mas em compensação, todos aqueles que se ajuntaram com Absalão, que era aquele que estava sendo levantado contra o homem do Senhor Deus, vieram a receber a sua ruína. E aqui nós também vemos como que a confiança de Davi não estava em um elemento físico, e sim no Senhor. Pois aqui ele deixa bem claro, antes, a Arca da Aliança simbolizava a presença do Senhor em meio ao seu povo.
Mas Davi foi bem claro, o Senhor permanecerá com ele. Se for da vontade do Senhor, ele irá voltar e ser restituído ao lugar em que ele havia sido deposto. Pois o Senhor, nosso Deus, é aquele que tem em seu posse, em seu domínio, todos os reinos, todos os povos, todas as nações. Tudo foi sujeito, está sujeito ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E Ele concede àqueles que o amam, àqueles que o temem, àqueles que guardam e praticam as suas palavras, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Então busquem o Senhor enquanto se pode achar, se posicione como igreja viva, sal e luz do nosso Senhor Jesus, para que a presença do Senhor possa habitar em você. João capítulo 15, palavra do Senhor Jesus. Ele e o Pai virão fazer moradas dentro daquele que o ama, e aquele que o ama é aquele que guarda e pratica os seus mandamentos, em qualquer hora, em qualquer lugar, mas não de qualquer maneira. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus. Rebanho bendito par, de número 8, e rebanho bendito ímpar, de número 7. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Sigam, se inscrevam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, pois o nosso sacerdote e apóstolo, bendito e bem-aventurado Marcos, continua orando por todos vocês toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. E o livro é o livro de Ezequiel, que possui 48 capítulos. O livro de Ezequiel, que possui 48 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Livro de Ezequiel, capítulo 35. Ezequiel, capítulo 35, para a meditação do rebanho bendito par, de número 8. Ezequiel, capítulo 35. E para o rebanho bendito ímpar, de número 7, livro de Ezequiel, capítulo 36, para a sua meditação. Pois lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo essa pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Então leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Quem não tiver conseguido anotar, essa live fica salva, como todas as outras anteriores, no meu canal @Igrejas Benditas. E dependendo da rede social que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live, ou então no vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aparecendo ali acima, pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Vamos à próxima ministração do livro de Ezequiel, capítulo 35, do versículo 9 ao versículo 15. Em perpétuas desolações te porei, e as tuas cidades jamais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Visto que dizes, os dois povos e as duas terras serão meus, e os possuirei, ainda que o Senhor se achava ali. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei segundo a tua ira e segundo a tua inveja, com que no teu ódio os trataste, e serei conhecido deles, quando te julgar. Saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel, dizendo, já estão desolados, a nós não estão entregues por pasto. Vós vos engrandecestes contra mim, com a vossa boca, e multiplicastes as vossas palavras contra mim. E eu o ouvi. Assim diz o Senhor Deus, ao alegrar-se toda a terra, eu te reduzirei à desolação. Como te alegraste com a sorte da casa de Israel, porque foi desolada, assim também farei a ti, desolado serás. Ó monte Seir e todo o Edom, sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 35 do livro de Ezequiel, nós vemos como verdadeiramente nós devemos tomar cuidado quando nos levantamos. Porque a blasfêmia, eles não se posicionaram contra o povo do Senhor, que já ia arrumar um problema sério. Eles tentaram se levantar contra o próprio Senhor. Então nós devemos estar sempre atentos e vigiando contra quem ou que nós estamos tentando se levantar. Pois quando estamos verdadeiramente de acordo com a palavra do Senhor, com a sua vontade, é Ele quem nos fortalece. Mas quando tentamos tomar as rédeas da situação e colocar conforme as vontades e desejos do nosso coração, e com isso do seu eu ser tão arrogante, crescer mais do que você é capaz de suportar,
você pode acabar arrumando um problema sério, como esse povo aqui arrumou. Exatamente, ou evitar de fazer aquilo que é o correto. Pois aqui o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, foi bem claro, ó, eu me levantarei. Então venhamos verdadeiramente buscar a presença do Senhor, nosso Deus, para que Ele julgue ao nosso favor, para que Ele venha se levantar ao nosso favor e nunca contra nós. Nós temos aí as mais de 100 denúncias para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, para que o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, possa verdadeiramente voltar a habitar dentro do seu povo, porque não foi o Senhor Deus quem habitou quem abandonou a sua igreja, mas foi a sua igreja que abandonou o Senhor. Não foi o Senhor que mudou o seu relacionamento, a sua intimidade, a sua interação para com o seu povo. Foi o seu povo que mudou o seu sentimento, que mudou a sua fidelidade para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eu acabei esquecendo de ministrar uma oração, mas vamos para a próxima. Lembrando que todos aqueles que são seguidores ou inscritos continuam recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Próximo rebanho bendito par, de número 12, rebanho bendito ímpar, de número 11. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Estamos muitíssimo bem com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Então deixem nos comentários seu primeiro nome, seu município, seu estado, para que a partir de 1h12 da madrugada venham estar interagindo conosco. E o próximo livro de Esther, que possui 10 capítulos. Livro de Esther, que possui 10 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Livro de Esther, capítulo 6. Esther, capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito par, de número 12, Esther, capítulo 6. E para o rebanho bendito ímpar, de número 11, livro de Esther, capítulo 7, para a sua meditação. Não se esqueçam de compartilhar e convidar para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, e também de você seguir ou se inscrever para continuarem recebendo orações, de entrar em contato conosco através do privado, pedindo a inauguração de um de nossos templos físicos para a sua região e fazendo a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração, oração de número 8, lembrando que as orações são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. E assim como as orações do livro de Salmos são apenas uma introdução, nossas orações também são apenas uma introdução, pois as orações normalmente levam no mínimo 1 hora. Vamos à ministração da oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, preenchendo cada ambiente onde essa live for capaz de alcançar através dessa internet, para que elas possam ver as tuas maravilhas, as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão, Senhor Deus. Vamos à ministração do livro de Esther, capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 13. E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar.
Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado, de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 6 aqui do livro de Esther, nós vemos como que verdadeiramente o Senhor, a forma do Senhor honrar a Mordecai, não foi com todas as vestes, porque com o cavalo, com toda aquela pompa, porque aquilo ali era o desejo de Amã, o desejo do coração de Amã, não do Mordecai. Mas o Senhor colocou aquele do qual estava ali se levantando, se preparando para destruir, eliminar todo o seu povo, colocou aquele como servo para se humilhar e para verdadeiramente exaltar aquele cujo Senhor escolheu para se posicionar em santidade, em santificação, ao favor da causa da justiça. E aqui nós vemos com muita clareza, como aqui deixa bem claro, olha, perante o qual já começastes a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. A sua própria mulher e os seus conselheiros reconheceram o poder e a autoridade do Senhor nosso Deus, do povo cujo nome se chama pelo Senhor. Então é necessário nós sempre nos posicionarmos, porque quando nós nos posicionamos em fazer aquilo que é o correto, em fazer aquilo que é o certo, o Senhor nosso Deus prepara todas as outras coisas. Pois como está escrito em Isaías 64, versículo 4, todas as coisas cooperam ao bem daqueles que amam ao nosso Senhor Deus. Vamos ao último livro a ser ministrado nesta madrugada, dentre os 7 livros das Escrituras Sagradas, então escolha o seu número de 1 a 7 para você receber mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. A Bruna Olegário, do Ceará, seja muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. É uma boa live porque é uma live recheada da palavra do Senhor nosso Deus. E o próximo livro de Oséias, que possui 14 capítulos. Livro de Oséias, que possui 14 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos à ministração do livro de Oséias. Eu peguei Zacarias, perdão. É o livro de Oséias, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Livro de Zacarias, capítulo 1. Eu sorteei o Zacarias capítulo 1 e agora veio Oséias capítulo 1. Glória ao Senhor Deus, é o livro de Oséias. Oséias capítulo 1, para a meditação de todos nós nesta madrugada. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao próximo oração de número 1. Escolha o seu número de 1 a 7 para receber uma palavra do Senhor ao seu coração nesta madrugada. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, alcançando cada lar, cada comércio, cada veículo e cada coração que estiver conosco nesta live, possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração. No livro de Oséias, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus,
pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 do livro de Oséias, nós vemos a ingratidão do povo para com o Senhor nosso Deus e o Senhor, a amargura no coração do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso em relação ao seu povo que havia o atraído e o abandonado. Mas no final aqui nós também vemos o Senhor reconciliando, trazendo de volta as suas ovelhas, ele deixando bem claro, não vai mais ser chamado de povo não, vai ser chamado de filho. Então nós devemos lembrar que lá no Novo Testamento, em João capítulo 15, versículos 14 e 15, o Senhor Jesus foi bem claro, se fizerdes o que eu vos mando, não mais vos chamarei de servos, mas vos chamarei de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Então se posicione para entrar no caráter de amigo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que você possa ser bem-aventurado, bendito e bem-sucedido, para que o Senhor nosso Deus, ao você, através de suas obras e seus frutos, alegrar ao coração do Senhor, através da alegria dele em você, a sua alegria também possa se tornar completa. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Então escolha agora o seu número de 1 a 7. Eu estarei dando início ao sorteio dos 7 números para que você tenha uma palavra do Senhor para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 24. Gênesis capítulo 24, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Levítico capítulo 17. Levítico capítulo 17, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 15. 2 Samuel, capítulo 15, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 35. Ezequiel, capítulo 35, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Esther, capítulo 6. Esther, capítulo 6, se você escolheu o número 1. E se você escolheu o número 6, vai meditar em Oséias, capítulo 1. Oséias, capítulo 1, se você escolheu o número 6. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e seu estado, junto com as suas dúvidas, perguntas, seja sobre as Escrituras Sagradas, sobre alguma de nossas mais de 100 denúncias, ou sobre os nossos projetos, as inaugurações de nossos templos físicos e muito mais. Então basta deixar nos comentários seu primeiro nome, município e estado, enquanto eu vou passando umas informações muito importantes para todos vocês, e daqui a pouco estarei interagindo com vocês nos comentários, pois estamos ao vivo agora, também nas 7 principais redes sociais da internet. Então, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, ou inscrito, e membro ou ofertante nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Pois além das orações que vocês recebem durante as lives, vocês continuam recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E vocês também têm a flexibilidade nos horários da manhã, tarde, noite, madrugada, para buscarem ao Senhor Deus, seja onde for que vocês estiverem, e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver, e também receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas.
Examine Mateus 16, de 24 a 27 e em João, capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Lembrando que os horários e link de nossa live, nossa rede social, você encontra na descrição da live, ou então basta você clicar na foto ou no nome da igreja que está aparecendo aí, @igrejas benditas, e na aba de seguindo, você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que elas são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, para o seu município, para o seu estado ou para o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, que a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas, em qualquer lugar do Brasil. E lembrando que conosco, nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Conosco o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à Secretaria de Trabalhos e Empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente de posse financeira, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada, e todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco tenham muita atenção, pois vocês irão se surpreender com as grandes oportunidades e portas abertas para vocês, pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então entre em contato com as autoridades políticas da sua região, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores, presidentes ou reis, se viver uma monarquia fora desse nosso querido Brasil. E fale também com os empresários, com os políticos e até mesmo com os moradores de rua. Porque, como eu disse, independente dos recursos ou condições financeiras, todos têm oportunidade de ser muitíssimo abençoados ao se juntar conosco em um só espírito. E o Rosivaldo de Embu das Artes, São Paulo, seja muito bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vou interagindo conosco nos comentários, deixando seu primeiro nome, o seu município e seu estado, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E eu vou passar a palavra agora para o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para vocês perguntar, para que eu possa ser um canal, um instrumento do Senhor para poder mudar a situação da vida de vocês. Tá boa? Com certeza eu posso garantir para você que vai ficar bem melhor ainda conosco. Isso é certeza absoluta. Independente da posição que você estiver, você vai ficar melhor. Porque conosco você traz a presença de Deus para onde você está. Para onde você está, você vai levar a presença de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E está escrito assim, por sorte. Por sorte, toda vez que falar sorte na Bíblia é sorteio. Toda vez que falar sorte na Bíblia é sorteio. Todo culto do Senhor tem que ter o sorteio primeiro, depois é necessário a oferta, como está em Isaías, em Lucas capítulo 11, versículo 41, o Senhor Jesus disse, de forma bem específica, a oferta ela te limpa, ela te coloca na presença de Deus limpo. Então, toda aliança que você faça com o Senhor, de alguma forma, tem que ter uma oferta, não importa a quantidade, mas tem que ter oferta para você poder dizer assim, agora sim, agora eu tenho ligação com Ele. Todos os nossos discípulos sempre são instruídos, podem frequentar qualquer um templo físico, mas eles não podem entrar de mão vazia. Todo mundo tem que ter uma oferta, não importa quanto, mas tem que ter oferta. Então, isso que eu falo para vocês aí. Então, não perca essa oportunidade.
faça-se uma oferta e você, independente se é R$1, se é 1 bilhão, você pode ter certeza, você vai começar a ter a presença de Deus aonde você está precisando, aonde você está invocando. Seja no seu comércio, seja na tua casa, que é muito importante, seja no seu veículo. O Senhor, Ele afirmou em João capítulo 4, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade em qualquer lugar. Glória ao Senhor Deus. E o abençoado, ele comentou que minha oferta eu dou comida aos necessitados nas ruas. Explique, por favor, sacerdote. Bom, quero só te comunicar algo que você só pode fazer aquilo que verdadeiramente você tem autoridade para fazer. Você quer ver, olha só, os apóstolos do Senhor Jesus, eles tinham autoridade suprema, né? Sim, era o maior de todos, mas os apóstolos, ele não dava oferta às pessoas, mas sim, ele entregava as ofertas ao templo, ao sacerdote. Vai lá olhar. Então vou te dar uma lambuja assim, vai lá em Atos 24, e você vai ver que o Paulo, que era o apóstolo maior de todos, ele ofertava lá e dava oferta alçada também, que era a esmola dos pobres. Paulo dava no templo. Se Paulo, que era o maior de todos, fazia isso, como é que você cabe a falar assim, mas você não tem essa autoridade para isso? Exatamente. Tá vendo? Então você olha, Atos capítulo 24, você vai lá ver e depois você faz assim, vai lá, pega e entrega a sua oferta, o seu dízimo, sei lá o que for, me entregue. Entregue que você vai prosperar, pelo menos você vai andar sem saber, com certeza, convicção. A única coisa que vai te alcançar vai ser a bênção, não vai ser as maldições. Exatamente. Não faça que nem Saul. Saul foi lá querer fazer uma oferta para Deus e o que ele perdeu? Perdeu o reino e também perdeu tudo que ele tinha. Exatamente. E aí ele falou que a oferta não era dinheiro. Então a viúva deu o quê? 2 pedaços de boi, 2 alcatras, 2 maminhas. Foi isso que a viúva deu? Rapaz, foram 2 moedas. Não endureça o coração, não. Não endureça o coração, não, porque sempre foi dinheiro. Sempre foi dinheiro. Desde a época de Levítico lá tinha deixando... Desde a época de Levítico lá não só Levítico, desde a época de Melquisedeque. Melquisedeque também foi dinheiro, porque, em primeiro lugar, que eles saquearam na cidade, levaram tudo, foi tudo joia, ouro, foi isso que ele recebeu. E foi isso que ele entregou ao Melquisedeque, que é rei sacerdote. Então não adianta colocar o coração nesse negócio. Só faça aquilo que a Bíblia te dá autoridade para fazer. Você vê hoje tem um montão de pessoas colocando a mão em oferta e dízimo que não tem autoridade para isso. Eu sou pastor, você não tem autoridade para isso. Eu sou apóstolo, você não tem autoridade para isso. Exatamente. Entendeu? Então você começa a prestar bem atenção nisso aí. Vamos lá. Se você afirma que isso é heresia, você está cometendo uma blasfêmia. Segundo ponto, se você afirma que a gente está mentindo, você tem que provar que a gente está mentindo, porque senão você vai tomar um processo de injúria, calúnia e difamação previsto nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. E nos faça um desafio. Se você tem tanta afirmação de que a gente está mentindo, que eram só mantimentos, nos faça um desafio. Você tem que fazer um desafio. Você tem caráter, você é homem, é um sujeito homem. Se você é um sujeito homem, tem caráter, você simplesmente vai ao fórum e chega lá e fala assim, tô invocando aqui a igreja tal, lá, da internet e tal, que na mesma hora o juiz vai lá, o advogado vai lá, aí você vai falar um negócio pra você. Você sabe que se você não tiver o dinheiro, você vai ter que pagar. Se você não tiver que pagar, o seu nome vai ser falido. Só isso que vai acontecer contigo. Agora, você acha que eu ia oferecer milhões se eu não tivesse plena convicção e certeza absoluta? Plena convicção e certeza absoluta. É quase 30 anos de jejum todos os dias, sem faltar nenhum dia, poxa. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para mais uma glória no Senhor Deus. E abençoada, Nath, não confunda mansidão com omissão não, tá bom? Porque o apóstolo Paulo, cheio do espírito de mansidão, enquanto estava ali ensinando, aquele que se levantou contra a palavra, o evangelho do Senhor, ele mandou que ficasse cego. Então vamos tomar sempre muito cuidado com essa falsa aparência de santidade. O Senhor Jesus, cheio do espírito de mansidão também. E lá em 1 Coríntios também, capítulo 5, mais outro mansidão, ele falou assim, que a alma desse, verdadeiramente, que o corpo desse seja entregue a Satanás, e o espírito para quando Deus buscar ele. Exatamente. Então, Paulo, tu cuidado muito bem, que não é bem assim. Então, não vamos ficar com uma falsa aparência, não, porque o espírito de falsidade é um enganador. Então, cuidado. Tem 4 espíritos que trabalham com a igreja. Tem 4 espíritos. O falso profeta, a besta, o anticristo e o próprio dragão, que é o próprio Satanás. Exatamente. Então vocês abrem o olho, tá bom? Aqueles que querem interagir, que querem tirar suas dúvidas, deixem nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado. Não confunda a oportunidade que você
que eu estou dando a você com liberdade. Exatamente. Porque vocês não sabem a autoridade que eu sou espiritual. Então vocês podem ter problema gravíssimo, gravíssimo. Então não fica pensando que eu sou um desses charlatão que fica aí, ó, correndo atrás da oferta do dinheiro de vocês, que eu não sou, não. Eu não sou, não. Então, quer dizer, é bom, assim como eu respeito vocês também, ó, chega aqui com respeito. Porque a internet, em qualquer lugar que eu quiser achar vocês, eu acho. Exatamente. Que tá cego. Exatamente. Mateus capítulo 15. Um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. É isso aí. Então eu estou aqui para realmente mudar. Eu estou aqui de passagem, peregrinando, vivendo um tempo, vivendo um dia nessa terra. E quando ele me chamar, eu vou embora. E tudo vai ficar aqui. Glória ao nosso Senhor Jesus. E nós estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais. Inclusive nessa aí também, para mais uma Glória ao Senhor Deus. Todas e o Marcos elas. lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, havia comentado. Mas todo dia que eu for na igreja, vou ter que dar oferta onde nem os obreiros, nem o pastor, acho. Aí a rede social cortou o resto do seu comentário. Bom, querido. Se você for 100 vezes você tem que levar oferta. Foi a primeira coisa que Deus falou assim, ó. Deuteronômio 16, versículo 16. Deuteronômio 16, versículo 16. Ninguém compareça diante do Senhor Deus de mão vazia. Exatamente. Foi isso que ele falou. Não é necessário você ir. Você pode ir uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por ano. Você pode ir. Exatamente. Agora, também se não é você um quer valor ir imenso. todas Também as não. vezes, por isso que é errado hoje o sistema de trabalho que essas igrejas estão trabalhando, esses templos abertos, todos os dias eles estão abrindo. Aí, para quê? Culto. Se é culto, tem que ter oferta. Exatamente. Tudo Então para são nós. algumas coisas que eu estou te falando. Em detalhe, você vai ao templo para você poder trabalhar, para você poder praticar, exercer. Você não vai a um templo físico para poder ficar assistindo nada. Se você está no templo agora, você está assistindo alguém falando que está fazendo um culto, sinto muito, você está numa seita e está pecando, tá bom? Palavra do próprio Senhor Jesus, que em vão, tudo que você está fazendo é em vão. Mateus capítulo 15, de 7 a 9. Mateus 23, versículo 15. Se vocês estão frequentando um templo, que vocês estão assistindo o cara lá em cima de um púlpito assim, dizendo que está fazendo um culto, vocês estão pecando e não está acontecendo nenhum culto. Porque o culto é para as pessoas fazer, cada um fazer o seu, tá bom? Exatamente. E abençoados, como eu disse, para interagir, para participar nos comentários, deixe seu primeiro nome, seu município, seu estado. Outras dúvidas também, vocês têm toda a live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Nas lives anteriores, nós falamos muito sobre santidade também na mulher e o fato de usar brincos. Deem as lives salvas no meu canal, @mileofertadim, falando justamente sobre isso. 1 Pedro capítulo 3 vai falar que a mulher não use só os brincos, mas sim que o interior dela realmente vai estar ligado ao Senhor, tá bom? Ornamentos não tem nenhum pecado. Exatamente, como foi ministrado no início da live, justamente no Gênesis capítulo 24. E eu vou apresentar para vocês a nossa denúncia de número 103. Pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias. Confira para os a sua livros. vida. Exatamente, para mais uma glória ao Senhor Deus. Muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de ser necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse 22, versículos 1 a 20, com foco nos versículos 9 a 19, nos versículos 2, 18 e 19, e Lucas capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como para sua família e seus negócios também. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos, em que se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações a seguir, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote está mentindo. 2. Prove na Bíblia Sagrada que é em vão entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote. 3. Prove na Bíblia Sagrada que na linhagem do Senhor Jesus o Cristo não há ministério de sacerdotes e reis. 4. Prove na Bíblia Sagrada que é possível alguém ser levantado para essa função de sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus, sem ele ter no mínimo 13 anos de preparações para exercer essa função. 5. Prove na Bíblia Sagrada que você ou alguém que conhece podem exercer essa função de sacerdote sem ter as atividades e os frutos permanentes necessários. 6. Nós afirmamos que o ministério de sacerdote é necessário atuar na liderança dos apóstolos, pois até mesmo os apóstolos
apóstolos entregavam ofertas voluntárias, ofertas alçadas aos sacerdotes. E essas atitudes dos apóstolos afirmam que o sacerdote é necessário, pois eles mesmos ofertavam ao sacerdote com ofertas voluntárias e ofertas alçadas. E nós desafiamos você ou alguém provar na Bíblia Sagrada para nós que essas afirmações são mentiras. 7. Nós afirmamos que o sacerdote tem no mínimo 15 funções para ter atividades de um sacerdote, para as pessoas receberem as promessas ou viver elas, ou não perdê-las ou recuperá-las. É possível ser um sacerdote sem conhecer essas atividades, nem estar capacitado para praticar elas? Lembre-se que o Espírito Santo é um guardião de todos os ministérios do Senhor Jesus Cristo e a eles ninguém engana. E essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. E lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o desafio. E anuncie essa mensagem de número 64, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Menina abençoada que está falando aí sobre o negócio dos ornamentos de brincos, você fala para qualquer um, eu estou desafiando ele, eu dou para ele 100 milhões de reais se ele mostrar que é pecado usar algum ornamento, algum brinco, cordão, pulseira, o que você imaginar, qualquer maquiagem, eu dou para ele 100 milhões de reais para ele, se alguém mostrar na Bíblia Sagrada, provar na Bíblia Sagrada que existe um versículo só, que é pecado a mulher usar esses ornamentos, a mulher, Deus permitiu lá em Isaías capítulo 3, você vê que até o seu dedinho do pé lá tem anel. Então, quer dizer, gente, em tudo quanto é lugar... E quando estava em pecado, que o Senhor, como castigo, tirou os ornamentos do povo. Quando estava em pecado. Então, até enfeite do nariz tem lá também. Gente, é tanta coisa que tem na Bíblia Sagrada. Ó, escreveu aí, abençoada. Isaías capítulo 3, você vai ver quantos tem. Se tiver em pecado, a mulher estiver pecando, ela tem que tirar. E 100 milhões de reais para qualquer um que mostrar um versículo só na Bíblia Sagrada que é pecado a mulher usar algum tipo de enfeite no corpo dela, tá bom? 100 milhões de reais, tá aí, pronto. E aí, ó, para aquela pessoa que estiver falando isso, tiver alguma coisa, se ela estiver trabalhando numa igreja, você vai falar para ela assim, ó, vai dar ruim. Ela respondeu assim, eu vou trazer aquele cão do pastor da minha cidade para essa live, eu quero ver kkk. 100 milhões de reais, pessoal. 100 milhões de reais, tá aí, ó, tá gravado, estamos em todos os canais. 100 milhões de reais se alguém mostrar um versículo só na Bíblia Sagrada que a mulher realmente não pode usar algum enfeite, brinco, seja lá o que for. Exatamente, ele falou porque até ele... enfeite no nariz tem, tudo. Exatamente. É tanta coisa aí que ela eu falou, falar porque aqui. ele me colocou de banco aquele cão porque eu depilei a perna. E detalhe, que na linhagem ali de Levi, os sacerdotes, para se purificar, eles depilavam o corpo inteiro. Tem uma sessão de purificação depilando o corpo inteiro, pra ver como é que isso aí não é pecado também. Não é pecado não, pessoal. Faz isso não, tá assim? Exatamente. Então é ignorância mesmo, estupidez mesmo. Exatamente. Então tá aí. Se junte conosco, seja membro também conosco, certo? Faça a sua oferta de R$1 ou 1 bilhão e pronto. E pode continuar lá, tá? Sem problema nenhum. Só que você agora é autoridade. Você agora tem autoridade atrás de você. Glórias ao nosso Deus. Entendeu? Entre em contato conosco, peçam mais informações no privado para mais honra e glória ao nosso 100 Deus. milhões de reais se alguém mostrar um versículo só na Bíblia Sagrada que a mulher não pode usar algum pendente, ornamento, sei lá o que for, tá bom? Glórias ao nosso Deus. Aguardo vocês nas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @milhaofertadim. Aguardo vocês também aqui nas próximas lives na madrugada, no @Igrejas Benditas, a partir de meia-noite 7, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives. Sigam, se inscrevam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E o Mensagens de Fé e Esperança, me diz aí quantos idiomas você fala, para poder estar questionando a linguagem de alguém. Ele fala a língua dos anjos. Você fala assim que é o português corretamente? Então vamos examinar com muita atenção e cuidado antes de tentar impor uma aparência de santidade. Todos os idiomas. Glória ao nosso Senhor Deus. O Espírito Santo de verdade é aquele que nos ensina todas as coisas para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Aguardo vocês nas próximas lives. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Meu muitíssimo amém. Faça um desafio, faça um desafio.